Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada bíblica em um ano, estamos lendo o livro de Josué e hoje nós vamos ler Josué capítulo 21 e 22. Vamos lá? Já pega aí a sua Bíblia. Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão e o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte a tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por parte, das filhas da tribo de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e aos seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, porque me foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeiras deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrebaldes, e Libna e os seus arrebaldes, e Jatir e seus arrebaldes, e Estemoa e seus arrebaldes, e Olom e seus arrebaldes, e Debir e seus arrebaldes, e Aim e seus arrebaldes, e Jutá e seus arrebaldes, e Bet-Semes e seus arrebaldes, 9 cidades destas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, e Anatote e seus arrebaldes, e Almon e seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade refúgio do homicida, e aos seus arrebaldes, do monte de Efraim, e Gézer e os seus arrebaldes, e Quibzaim e seus arrebaldes, e Bet-Horon e seus arrebaldes, e 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrebaldes, e Gate-Rimon e seus arrebaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrebaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrebaldes, e Besterá e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisião e os seus arrebaldes, Dabarete e seus arrebaldes, Jarmute e seus arrebaldes, em Ganim e seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Misal e os seus arrebaldes, Abdom e seus arrebaldes, e Eucate e seus arrebaldes, Reobote e seus arrebaldes, 4 cidades.
E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrebaldes, e Ramote-dor e seus arrebaldes, e Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari e dos levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes, e Dimna e seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, e Jaza e seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arrabaldes. E Manaim e seus arrabaldes, e Resbom e seus arrabaldes, e Jazer e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor dela. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os teus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e conservais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, e envia-os Josué também às suas tendas, e abençoou-o. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal, com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. E assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo a eles os limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajoelhou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló,
para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados? Ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abominais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre vós. Mas não vos rebelais contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor vosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram os cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requerirá. E se antes fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós contra o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: nada tendes parte do Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossa geração, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, e com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor,
Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade e da meia e da terra de Gileade, a terra de Canaã, dos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta, e pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e aos filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada alma, cada pessoa, Senhor, que está comigo neste propósito, Senhor, de leitura anual da Bíblia. Senhor, nós sabemos que é só a Tua palavra que transforma as nossas vidas. Senhor, nesta noite eu te peço proteção. Protege, Senhor Jesus, cada vida, cada alma, cada família que está comigo neste propósito, dá livramento. Traz, Senhor, do Teu cuidado, do Teu livramento sobre cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.